Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito... Jesus Cristo falou, está falado. 13h08, muito boa tarde. Você está abençoado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Todo sábado após o programa Viva a Vida, ou 1h da tarde. Domingo também às 13h, 1h da tarde. Só amanhã não estarei presente, assim como também domingo passado, né? Não estive presente devido aí a um outro motivo também de evangelização, embora seja o evangelismo de presença, certo? Por esse motivo, domingo passado e amanhã também não vou estar presente aqui a 1h da tarde, mas todo sábado, domingo nós estamos aqui trazendo para você, assim Deus querendo, abençoando, trazendo para você o Evangelho para Todos, priorizando aquilo que verdadeiramente Deus falou através do Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem que eu trago hoje para você está em João capítulo 8, o versículo é 31 e 32. Vamos meditar o que é que o Filho de Deus fala nessa passagem aqui. João capítulo de número 8, o versículo 31 e também 32. Foi ele quem falou. Deixando um forte abraço ao meu amigo Dorizete, sua esposa Pamela, ali do Morango São José, deixando aqui um forte abraço às suas crianças também, né? Ali ao Benjamin, a Maria e também ao Samuel, deixando um forte abraço a Janice Vitória, sempre ouvindo a programação e a programação 104.9 e também o Evangelho para Todos, deixando um forte abraço também a toda a equipe ali do Rancho Alba, né? O Fagner Alba e também toda a sua família, todos aí lá do Rancho Alba, Deus abençoe, obrigado pela audiência, nosso amigo aí, Fagner Alba. Programa Evangelho para Todos, como eu falei, você fica sendo meu convidado, todo sábado, domingo, é 1h da tarde. Vamos para a mensagem de hoje, vamos ver o que é que Deus fala através do Filho, está na sua Bíblia também. Quem falou foi Jesus Cristo quem falou, quem escreveu aqui foi o evangelista João, capítulo 8, versículo 31 e também 32. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar, você vai ver, quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente.
João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus Cristo fala da seguinte maneira: assim está escrita, bem assim diz o Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Amigo ouvinte, nesta passagem há muita coisa aqui para a gente analisar, para a gente avaliar, né, ou analisar nessa passagem. Lembrando que o Evangelho para Todos, assim como eu, não defendo nenhuma igreja, tá? Nenhuma instituição religiosa. O Evangelho para Todos é desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Defendemos a verdade que é pregada em qualquer uma delas, porém o próprio ensino de Jesus Cristo faz a crítica, ou a dura crítica, a qualquer orientação que não seja a verdade. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Primeiro aqui, Jesus Cristo, ele estava dizendo algo para os judeus. Não, ele estava falando com um povo que estava dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição. E entre os que estavam ouvindo, estavam também judeus que criam nele, assim como hoje. Hoje existem muitos ouvintes de muitas coisas, de muitos ensinos, de muitas ideologias, de muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos chegam para mim, para você, para todos nós. Somos bombardeados de informações todos os dias. Assim também, aqui nesse João 8, se você olhar, você vai ver. E aqui Jesus Cristo dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então Jesus Cristo estava dizendo agora para quem estava crente nele, crendo em Jesus Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que Jesus Cristo estava falando para os judeus que acreditavam nele. E numa época em que o Império Romano é o que ditava tudo o que predominava na mente, nos costumes, nas tradições do povo da época. E Jesus Cristo estava dizendo para os judeus que estavam acreditando nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. Então, primeiro aqui ele deixa bem claro que ele falava algo. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai dizer para os judeus que criam nele, mas antes disso ele vai dizer para eles assim, ó: se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, na minha orientação, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Ou seja, se vocês pegarem o meu ensino, o meu ensinamento, e permanecer ensinando este ensinamento para vocês mesmos, para quem procurar vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Porque mesmo que use o nome de Deus, mesmo que use o nome de Jesus, mas se não permanecer no ensinamento dele, ou se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Ou seja, e se não permanecer na palavra dele? Mesmo que use o nome de Deus, o de Jesus, porém, se não permanecer na palavra dele, significa que não seremos verdadeiramente discípulos dele. Então veja que o próprio Jesus Cristo deixa aqui no versículo 31 algo bem interessante para eu e você examinar ou analisar. E no versículo 32 ele vai dizer assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que ele fala assim, e conhecereis a verdade? Porque a verdade não vai chegar para mim, eu tenho que procurar a verdade. Vamos citar aqui, se ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Suponhamos que eu e você queremos, de repente, tirar um dia ou tirar um momento só para ouvir a verdade. Como que seria
a verdade lógica aqui do mundo. Isto aqui não é verdade, isto aqui é verdade. Para isso é claro que tem que haver algo para fazer uma comparação. Como que eu sei se isto é verdade ou não? É primeiro indo estudar a verdade, indo aprender a verdade sobre aquilo. Aprender a orientação de Jesus Cristo, aprender o ensino dele, prestar inteiramente atenção ao ensino dele para poder comparar com outro ensinamento. Porque senão eu não saberei discernir o que é verdade do que não é verdade. E na sequência ele fala assim, ó, e conhecereis a verdade. Então vocês vão procurar conhecer a verdade. Aí ele fala assim, ó, e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Do que eu e você temos que nos libertar? Do que será? Porque existe verdade que nos liberta de ignorâncias, de conhecimentos de determinados assuntos. Não é verdade? Existem verdades, isso aqui é verdades lógicas, verdades naturais. E existem verdades, não libertam eu e você? Libertam eu e você. Né? Coisas simples como um pintar de uma calçada, qualquer coisa que você vá ali aperfeiçoar na sua própria casa. Você não tem o conhecimento, mas você procura alguém que conhece, ou você procura a orientação correta sobre determinada situação, determinada coisa. Aquela verdade que você adquire com conhecimento, ela faz o quê? Ela te liberta. Você não tem dificuldade, você não joga o seu tempo de vida, o seu trabalho, o seu dinheiro. Você não joga fora, porque você recebe o quê? Uma orientação clara, objetiva sobre aquele determinado assunto, determinada coisa. E isso faz o quê? Isso traz para você e eu liberdade, libertação. E eu digo para você, e espiritualmente? Espiritualmente não é diferente. Se eu e você procurar, nós temos que procurar conhecer o ensinamento de Jesus Cristo, prestar atenção para a gente poder comparar o outro ensinamento, para nós saber o que de fato é a verdade. Porque às vezes eu converso muito com pessoas e é muito natural que seres humanos em geral nós vemos sempre procurar mudar de uma religião para outra, de uma igreja a outra, frequentar esta ou ir naquela. Isso é muito normal porque nós vivemos no mundo num desespero de procurar a paz, de receber a cura disso, daquilo. É muito natural isso aí dentro dessa cultura, que nós vivemos, cultura religiosa, dizendo assim. Mas eu digo para você, e se eu procurar um ensinamento de Jesus Cristo, eu vou ter o quê? Vou ter clareza. E Jesus Cristo é aquele que ensinou sobre os segredos naturais, lógico das coisas, mas também nos ensinou o segredo que? Sobrenatural das coisas. Por isso que ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Libertar eu do quê? Do que será que eu tenho que me libertar? Me libertar de tudo aquilo que me causa mal. E o que é que te causa mal? De repente é o que eu assisto, de repente é o que eu estou ouvindo, de repente é o que eu estou tomando, de repente é o que eu estou comendo. De repente é a soma de tudo aquilo que tem chegado até a mim. Por isso que Jesus Cristo fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a liberdade maior, nós sabemos que é espiritual. Por quê? Porque sempre dentro do Evangelho, se analisarmos, você vai ver que a miséria e a ambição, embora estejam em um ponto diferente, ou seja, o muito ambicioso e o miserável, ele não tem muita diferença. Por quê? Porque o miserável ainda acaba se destacando mais porque ele tem um argumento claro de que ele é miserável por não ter condição daquilo. Mas o ambicioso demais, ele acaba sendo mais miserável do que aquele que não tem. Porque mesmo ele tendo condições materiais, ele não tem condições emocionais, psicológicas e espirituais para desfrutar daquilo que ele tem. E por esse motivo, ele acaba sendo até mais miserável do que o miserável que não tem nada. E isso às vezes a gente não presta atenção. Isso a gente não analisa. E Jesus Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em uma época em que quem dominava, que predominava
naquela época, assim como hoje também. Quem dita o que você e eu ouvimos, o que eu e você comemos, bebemos, o que eu e você vestimos, ou até nossa conduta, quem dita, aponta para você ver que ainda é o Império Romano. Aí você fala, não pode isso. Na época do Jesus Cristo já era. Os judeus eram considerados um povo meio que escravizado, né, por Roma, na época, pelo Império Romano. E hoje também é. Aí você fala, não, você está falando isso porque está criticando igreja, religião. Não tem nada a ver. Toda religião ela é corrompida pelo sistema que domina ela e que predomina dentro dela, indiferentemente de placa. Agora, o evangelho é orientação, é ensino, é a verdade do Criador, é a verdade de Deus para todo ser humano em conduta pessoal particular. Não tem nada a ver com igreja ou religião. Que toda igreja e religião que você for, você vai achar dentro dela o mais santo, o mais correto, aquele que escandaliza. Em todo lugar tem isso aí. Vai ter aquele que tem boa conduta. Fora de religião também é assim. No trabalho, numa empresa, num banco, numa escola, você vai encontrar aqui pessoas de boa conduta e também de má conduta. Por quê? Porque todos nós somos educados. Os nossos educadores, a qualidade da educação que nós recebemos é que é o importante. Quando eu falo isso, eu falo educação em geral. Educação espiritual é muito importante. Tanto que Jesus Cristo fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muitas coisas que nós temos conosco que não é a verdade. Mas quando se muda de uma religião para outra, por exemplo, não fica uma sensação de alegria. Já conversei com várias pessoas, porque eu também já passei por igreja A, B, C, igreja, eu falo placa da igreja, né? A, B, C, D. E a gente conversa muito com pessoas que eram dessa igreja, daquela, e ele fica com vergonha de falar, porque ele fala assim, muita gente caçou da gente, fala que a gente é macaco, fica pulando de galho em galho, não para em igreja nenhuma. E ele falava assim, só que, eu falei, você já parou para pensar que toda vez que você muda de uma igreja para outra, não dá uma sensação que você, passando de uma igreja para outra, há uma certa alegria quando você passa para outra, você fala assim, nossa, eu encontrei agora uma melhor do que aquela que eu estava antes. Não dá essa sensação? A pessoa fala, puxa vida, e dá mesmo. Quando você larga de um pastor para outro, de um padre para outro, de um bispo para outro, de um orientador para outro, não fica assim uma sensação, puxa vida, de alegria, de liberdade? E depois meio que se acostuma com aquela igreja que você está, já não tem liberdade mais. Sabe por que acontece isso? Por quê? Porque a verdadeira liberdade está bem no meio entre uma religião e outra. Está em Jesus Cristo. Se for bem, não pode ter certeza disso. É por isso que dá aquela sensação de alegria, porque na verdade você tem um pouquinho tempo de libertação. Você se liberta de um império religioso e está no meio, você está contente, e depois você entra no outro império, na verdade você continua dentro do próprio sistema religioso, não consegue sair dele. Porque o evangelho ele fica bem no meio. Jesus Cristo não é desta nem daquela. Jesus Cristo é a verdade que liberta eu e você. Por isso que ele fala assim, e conheça a verdade, para você ter uma comparação. Como hoje, a moda, a beleza, as coisas em geral. Como que você compara uma coisa? Como que você compara ali, como você compra um pão, uma verdura, um legume, uma fruta, alguma coisa que você vai comprar? Como que você compara? É tendo uma melhor para você depois comparar, falar, esse aqui, eu tenho aqui do meu lado direito uma excelente qualidade, eu venho aqui e comparo com esta aqui. Para mim ter o quê? Para mim ter discernimento de beleza, de qualidade, não é verdade? Tudo na vida é assim. E Jesus Cristo fala, conheça a verdade, ou seja, adquire meu conhecimento, a minha orientação, para você poder ter o quê? Uma base de comparação. Como que eu sei o que é certo se eu não sei, como que eu sei se algo é errado se eu não souber o que é certo? Eu tenho que aprender o que é certo para ter o quê? Uma base, um discernimento ali para me poder comparar. Essa aqui é a verdade. E isto aqui é o que eu sei. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado.
A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia Tatu não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar. A sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.